Oi pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender sobre o reino dos seres vivos. Os seres vivos são organizados em reinos, grupos que reúnem organismos com características semelhantes. Essa classificação facilita o estudo da biodiversidade. Mas tem alguns cientistas que falam muito dos três domínios, que é o bactéria, a arqueia e o arcaia. Nas escolas é mais comum estudar os 5 reinos. Portanto, a gente vai estudar o 5 reinos. E pronto, acabou. Arranjei outro microfone, tá? Primeiramente, o que é um reino? O reino não é um castelo. Editor, posso tirar esse castelo daqui? Pronto. O reino é uma grande categoria de classificação biológica. Os organismos são agrupados de acordo com as características, como os tipos de célula, que pode ser procarionte ou eucarionte. Uma célula desse daqui é o eucarionte, esse daqui procarionte. E também a gente tem o número de células, que pode ser unicelular ou multicelular. Tira aqui esses dois reinos aqui. É aqui, ó, unicelular, multicelular. Também a gente pode classificar quanto à forma de alimentação. Pode ser carnívoro, que come carne. Pode ser herbívoro, que come fruta, come grama. Tira esses dois de novo. E a gente também pode classificar segundo a estrutura corporal. Pode ser diferenciado de muitas maneiras. Não duvide dos animais. Olha ali que bonitinho. Então, isso daqui, o que mais é o reino, né? Não tem muita explicação para o reino animal. Mas não é só em reino que os seres vivos são considerados, não. Eles também são considerados em outras partes. O maior, domínio. Depois, reino. Depois, filo. Depois, classe. Ordem. Família. Gênero. E espécie. Aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui, ó, em cima, ó, na minha mãozinha. A gente tem uma pirâmide aqui para falar sobre o reino, sobre como que o humano é classificado. É o domínio Arcaia, do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem Primates, da família Hominidae, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens. Esse daqui tudo junta um homem, um único homem. Não gostei muito disso não. A gente também tem os 5 reinos, que vai ser cada um que a gente vai ver agora, mas mais a fundo a gente vai ver em outros vídeos, tá bom? Primeiramente, o reino Monera. É o reino que tem as características como os seres procariontes, unicelulares e não possuem núcleo verdadeiro, e também uma reprodução principalmente por divisão binária. Como exemplo, a gente tem as bactérias e as cianobactérias. Eles são muito importantes para, deixa eu tirar aqui que eu não gostei muito não, para produzir alimentos, reciclar nutrientes, fixar nitrogênio, e algumas também podem causar doenças, ela mesmo que deixa você resfriado. Eu não gosto muito delas, mas se existe tem que ter, né? Então, segundo, o nosso reino protoctista ou protista, você que sabe como que você vai falar. Elas são os eucariontes, geralmente unicelulares, e também vivem em ambientes aquáticos e úmidos. Alguns exemplos são o ameba, paramécio e a euglena. São feios, vamos concordar, né? São feios, mas importantes, porque eles produzem oxigênio e são a base da cadeia alimentar aquática, e ainda alguns causam doenças como a malária. Tirando as doenças, são muito legais, são importantes, mas, né? Infelizmente não tem muita coisa a se fazer não, é só aceitar, a natureza é normal, a natureza é assim, é a regra da natureza. Terceiro reino, o reino fungi. As características deles são os seres eucariontes, uni ou multicelulares, são heterotróficos. O que é isso?
heterotróficos. Tróficos vem de alimento. Hetero é diferente. Então eles dependem dos outros para ganhar alimento, para se alimentar. E alimentam-se pela absorção. Alguns exemplos são os cogumelos, bolores, leveduras. Eles são importantes pois são ótimos decompositores, produzem pão, produzem queijo, produzem antibióticos, mas mesmo assim ainda causa doença. Tirando desse negócio de causar doença, tá ótimo, eu gostei. Principalmente na parte do antibiótico, que é bem difícil achar, né? Quarto reino, o reino Plantae. É o reino onde tem os seres eucariontes, multicelulares, autotróficos, ou seja, produzem o próprio alimento, e que fazem fotossíntese. Eles são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tudo isso de planta que a gente vai estudar no outro vídeo, né? E não gostei muito deles, não. Melhor tirar, né? Eles produzem o oxigênio, alimentos, fornecem madeira e regulam o clima. O último reino, o reino Animalia. É o reino onde tem os seres eucariontes, multicelulares, heterotróficos e possuem locomoção de alguma fase na vida. Eles podem ser os vertebrados e os invertebrados. E se prepara que aqui a gente tem bastante coisa. Os invertebrados são os poríferos, cnidários, platelmintos, nematódeos, alídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Mas não para por aí, a gente também tem os invertebrados, em que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Eles são os vertebrados. Eles produzem o equilíbrio ecológico, polinização, alimentação e o transporte de semente. Nossa, esse microfone aqui tá bom, hein? Conceitos importantes da ciência. Não sei por que eu fiz essa voz, mas eu vou continuar porque é legal. Vou voltar com a voz, tá? O ser unicelular possui apenas uma célula. Tá aqui um exemplo. Tá, meu amigo? A gente também tem o ser multicelular, que possui muitas células. Tá aqui um exemplo. E vai-se embora. Tá aqui o ser procarionte, que possui 100 células. É uma célula sem núcleo delimitado. Tá aqui um exemplo. Vai-se embora. E a gente também tem a célula eucarionte, que é com um núcleo verdadeiro. Tá aqui, ó. Adivinha? Vai-se embora. A gente também tem o ser autótrofo, que produz seu próprio alimento. Auto e trofo. Tá aqui um exemplo. E vá-se embora. E também seres heterotrófos, que obtêm alimento ou de outros seres vivos. Tá aqui um exemplo. Adivinha? Fala você mesmo, ó. Vá-se embora. Relação entre os reinos. Os reinos estão conectados nos ecossistemas. As plantas produzem alimentos por meio da fotossíntese. Os animais comem plantas e outros animais. Os fungos, por sua vez, e muitas bactérias decompõem matéria orgânica devolvendo nutrientes ao solo. Muitos prototistas, como as algas, produzem oxigênio que serve de alimento para diversos organismos aquáticos. E vá-se embora. Porque a gente ama falar. E vá-se embora. E vá-se embora. Agora eu vou falar todos os vídeos assim, ó. E vá-se embora. Curiosidades: existem milhões de espécies de seres vivos, mas ainda muitas não foram descobertas. Uma curiosidade boa: as bactérias também estão entre os organismos mais antigos da Terra, com mais de 3 bilhões de anos de existência. O maior organismo conhecido é o fungo subterrâneo, que ocupa vários quilômetros de extensão. Plantas produzem parte do oxigênio que respiramos. E animais habitam praticamente em todos os ambientes do planeta. Resumão só para acabar mesmo. Reino Monera é bactéria e cianobactéria. Reino Prototista é o reino dos protozoários e algas. Reino Fungi, fungos decompositores. Reino Plantae, plantas que fazem fotossíntese.
Fum. Animalia, animais vertebrados e invertebrados. Fum. Esse é o conceito básico sobre todos os reinos dos seres vivos. É estudado no ensino fundamental e no ensino médio da sua escola, da faculdade, que você vai ver, depende da faculdade também, né? E serve como introdução para ter temas como classificação biológica, evolução, ecologia e a biodiversidade, que por algum acaso os reinos a gente vai ver mais a fundo em cada um dos vídeos. Vai ter um vídeo pro Moné, um pro Protista, um pro Fungi, um pro Plantae e um pro Animae. E agora você sabe tudo isso. Bom descanso, boa noite, até o próximo vídeo, tchau. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Que é importante, muito importante. E é mais isso, né? Até o próximo vídeo, tchau, estuda, porque é bom falar tchau e também é bom estudar e ler a Bíblia, claro. E é só isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau.